Graça e paz, um bom dia a todos vocês que me ouvem hoje. Hoje o nosso devocional diário está no livro de Marcos, no capítulo de número 11. E se você que está acompanhando as proposições de leitura no Antigo Testamento, leia também dos capítulos de número 37 ao capítulo 40 do livro de Gênesis. E ao final do ano, você terá lido toda a Bíblia. Aqui Marcos coloca no início deste capítulo Jesus chegando em Jerusalém, a entrada triunfal. Jesus ele dá ordens ali para que um jumento seja trazido ali. Jesus já faz um milagre maravilhoso para que aquilo tudo aconteça com as suas instruções. E ali no versículo 7 diz que levaram o jumentinho sobre o qual puseram suas vestes. Jesus montou. Muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos, tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que veio, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Quando Jesus entra em Jerusalém, é algo maravilhoso. Vemos ele entrando, as pessoas ovacionando, gritando: bendito que vem, o rei de Davi, o Messias escolhido. Mas todos ali ainda tinham essa ideia de que ele vinha o reino de Davi, um reino terreno, um reino político, um reino de guerreiros para dominar sobre Roma, por exemplo, que estava ali oprimindo aquele povo já há muitos anos. Mas Jesus não veio dessa maneira, tanto que ele entra ali montado no jumentinho. Claro que os que conheciam as escrituras sabiam que aquilo era o cumprimento de uma profecia de Zacarias, que o seu rei virá montado num filho de jumenta, um jumentinho. Então Jesus entra em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, diz a versículo 11 que no templo ele observa tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus foi e voltou a Jerusalém vários dias, várias vezes neste momento final aqui da vida dele. Então Jesus volta, vê tudo ali, volta. Quando ele vai voltar para Jerusalém, já lá no versículo de número 15, ele vai até o templo. E quando ele chega até o templo, ele passa a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vocês, porém, tenham transformado em covil de salteadores. Jesus fica ali e chateado, vamos dizer assim, com aquilo que está acontecendo no templo, com aquelas coisas que estão ali. As pessoas, principalmente os sacerdotes, os fariseus, eles tinham ali os seus comércios para venderem ali os sacrifícios que seriam feitos durante a festa da Páscoa. Vamos lembrar que Jesus está próximo da festa da Páscoa, é quando ele chega a Jerusalém. Mas Jesus chega e ali derruba cadeiras, expulsa aquelas pessoas dali, porque aquelas pessoas tinham feito um lugar que tinha sido construído para oração, para buscar, para a contemplação de Deus, um lugar de comércio, um lugar de estar ali, de salteadores que estavam ali reunidos. Nós vamos ver que um pouco depois Jesus volta ali para Betânia e depois vem de novo para Jerusalém. Isso já vai acontecer lá no versículo 27. Diz assim: então regressaram para Jerusalém, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Mais uma vez ali, eles vieram para perturbar a Jesus. E eles fizeram uma pergunta interessante: com que autoridades fazes essas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer? Ou seja, derrubar ali a mesa dos cambistas. Eles com certeza tiveram prejuízos com isso, porque as pessoas vinham de longe para trazer os seus sacrifícios, e quando chegavam, eles traziam ali sim as suas ovelhas, seus pombos, se fossem pobres, e aqueles sacerdotes tinham que averiguar se não havia defeito. Se houvesse defeito, eles tinham que comprar outro. Já outros que vinham mais longe já chegavam para comprar ali mesmo, e claro que eles condenavam a maior parte daquilo que vinha para acabar que eles mesmos fossem os que fornecessem os sacrifícios ali. Então eles criticam Jesus e querem saber com que autoridade você está fazendo isso. Jesus, ele responde com uma pergunta. Jesus era mestre em fazer isso. Eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas se vocês me responderem: o batismo de João era do céu
ou dos homens? Respondei. E aí eles começaram a discorrer entre eles. Eles começaram a ficar ali de cabeça quente, como diria alguém. Eles pensaram, se nós dissermos que é do céu, eles, então, por que não acreditaste nele? Por que nós não acreditamos nele se nós falarmos que o batismo de João era do céu? Agora, se nós dissermos que é dos homens, nós tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então, eles chegaram ao veredito e disseram a Jesus, nós não sabemos. E Jesus, claro, por sua vez, disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Veja a sabedoria de Jesus ao responder uma pergunta com outra pergunta e deixar aquelas pessoas ali perdidas com isso. A autoridade vinha do alto, aqueles homens queriam que Jesus atestasse isso naquele momento, justamente para o prender e o matar. O momento vai chegar disso acontecer, mas ainda não é agora. O que nos interessa agora é que nós glorifiquemos ao Senhor, que nós, naquele povo que glorificou a Deus, a grande maioria dele também ali pediu a sua crucificação, mas nós temos que entender que Jesus, ele vem para nos purificar, não apenas o templo físico, porque aquele templo físico foi destruído. Jesus disse que a adoração é onde há alguém que o adora em espírito e em verdade, que nós sejamos esses encontrados glorificando ao Senhor de todo o nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.